Olá, sejam bem-vindos a mais um Angonese Agro Insights Podcast. Um podcast que traz assuntos do agro e só queria deixar aqui então Angonese Agro Insights, estratégia que geram resultados. Aqui os nossos contatos, telefone, canal no WhatsApp, os acessos no LinkedIn, YouTube e o mais novo canal agora também no Instagram. Quero trazer agora na sequência, onde nós temos os nossos convidados de hoje. Hoje, presentes pessoas importantes do agronegócio e muito conhecedores do assunto. Trazendo então aqui na tela, hoje presente, Trince Agroserviços, Fried Baumann, engenheiro agrônomo. Vou estar passando agora a palavra para o Bruno e para o Maurício se apresentarem, falando um pouco mais em relação a Trince Agroserviços. Depois nós já passamos aí a apresentação para o Zig. Olá, pessoal. Então, eu sou o Bruno Lemes, engenheiro agrícola. Atuei aí 20 anos em multinacionais, tanto de produção de sementes como proteção de cultivos na área de tratamento industrial de sementes. E atualmente, junto com o Maurício, nós abrimos a Trince e hoje estou como consultor técnico da Trince para ofertar serviços nessa área de tratamento, uma área tão importante aí. Pessoal, me apresentando também, Maurício Amadi, engenheiro agrícola de formação, especialização em máquinas agrícolas. Estou há 20 anos no setor, trabalhando com máquinas agrícolas, há 15 anos trabalhando com tratamento de sementes. E vai ser um prazer bater um papo com vocês aqui hoje. Nosso amigo Zig. Legal, muito bom, legal. Obrigado, André. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, né? O nome aí, como você já anunciou antes aí, Siegfried Baumann, mas Zig é o apelido, então fica mais fácil aí para a gente bater o papo, né? A gente também se conhece já de longa data. Para quem não conhece, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado na Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu Paulista, com mestrado na área de Fisiologia e Fitopatologia pela Universidade Federal de Viçosa e também pós-graduação em Marketing pela ESPM. Assim como o Bruno e o Maurício, eu também tenho uma larga experiência no mercado, né? Eu já estou há 29 anos atuando no segmento agrícola. É uma área que eu realmente adoro de trabalhar e entre as várias funções que eu tive, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Tive um período legal aqui de aproximadamente uma década desse período profissional em que eu pude trabalhar diretamente com o tratamento de sementes e com o tratamento industrial de sementes. Aliás, com uma oportunidade ímpar de poder trabalhar desde do novo conceito, como a gente conhece hoje, quando a gente fala de TSI, né, o tratamento industrial de sementes. Então, nesse novo conceito, eu tive a honra e o prazer de poder participar desde o início dessa criação. Então, já entrando um pouquinho no bate-papo, né, e mais uma vez agradecendo por me convidar como profissional da área aí para falar sobre esse assunto, André. Show de bola! Zig, Trince Agri aí na presença do Bruno e do Maurício. Eu gostaria de trazer assunto da pauta de hoje, que é tratamento de sementes no Brasil, mercado, áreas e oportunidade. Então, nós vamos estar passando um pouquinho aqui, Zig, passando a palavra para você e também trazendo um pouco de panorama do mercado, trazendo sua experiência, que você conhece um pouco mais. Então, vou deixar aqui na tela por um breve instante para comentar um pouco em relação às áreas das principais culturas hoje cultivadas aqui no nosso Brasil. E depois um panorama, experiência um pouco mais para a gente estar conversando aqui com o nosso público que vai estar nos acompanhando aí nos nossos canais, tanto da Angonese Agro Insights, tanto quanto aí da Trince Agri. Legal, muito bom. Beleza, André. Acho que
A primeira coisa que é importante trazer é o seguinte, né? O Brasil é um país continental e tem uma agricultura que tem uma dinâmica nervosa. Então, isso, como profissional e há quase 3 décadas trabalhando, eu posso afirmar isso, que, sem sombra de dúvida, a gente tem uma dinâmica que todo ano cresce cultura, você tem uma dinâmica de novas doenças, novos insetos, a dinâmica de plantas daninhas, ou seja, tem muita coisa que acontece nesse meio. E ainda tem um ponto importante, né? Que até a gente vai falar um pouquinho depois dos desafios e das oportunidades, mas nós estamos falando de um negócio que acontece a céu aberto. Então, esse é um outro ponto que é super importante da gente lembrar quando a gente fala de agricultura, né? Então, quando você traz até aquela planilha com alguns dados lá que estão disponíveis também na Conab, né? Você vê, a gente tem uma área gigantesca. Então, soja é uma cultura super importante que a gente beira aí quase 50 milhões de hectares plantados todos os anos, né? A gente tem milho verão e milho safrinha, que tem uma importância enorme dentro do negócio para a agricultura brasileira, né? Aí mais ou menos, né, em torno de 7 milhões para milho verão, 17 milhões para milho safrinha, e algodão, que é uma outra cultura super importante, né? Que se a gente junta essas culturas, são as principais culturas que representam a agricultura brasileira. Obviamente que existem várias outras culturas que também daria para citar aqui, como cana-de-açúcar, café, citros, trigo, arroz, feijão, tem muita coisa. Então, quando a gente junta as possibilidades que a gente tem dentro do Brasil e todo o envolvimento que acontece dentro desse cenário agrícola, ele é fantástico, né? Quando a gente olha para algumas outras informações que também estão disponíveis aí na internet, né, nos canais agrícolas, o Brasil hoje ele tem uma importância, ele já está num ranking como o 4º principal país produtor de grãos. Nós estamos falando aí, as últimas expectativas, em torno de 350 milhões de toneladas de produção de grãos. Então, a gente tem a China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, a Índia está um pouquinho na frente, mas a gente daqui a pouquinho passa eles também, a gente ocupa essa 3ª posição. Então, olha como é importante as oportunidades para esse segmento, né? A mesma coisa, se a gente olhar aqui, André, para oportunidades que a gente tem, não só diretamente ligadas à agricultura, mas a demanda por alimentos, ela tem crescido substancialmente nos últimos anos. A população tem crescido muito. E aí tem alguns impactos também que a gente precisa considerar. Então, antigamente, até lembrando no tempo quando eu estava na faculdade, né, lá se vão 30 e tantos anos, a agricultura e a agronomia era a profissão do futuro. E continua sendo, eu posso afirmar isso. E quando a gente olha para essas oportunidades, é só constatar aumento da população. É mundial, não é só, nós não estamos falando só de Brasil nesse caso. A mudança do padrão alimentar da população. Isso também traz impactos, porque a população passa a se alimentar melhor, ela passa a buscar, né, por alimentos de qualidade melhor, quantidade maior. Existem impactos na economia, então, o PIB, por exemplo, quando a gente olha para a contribuição que o setor do agronegócio tem para o PIB brasileiro, ele representa praticamente 1/4 desse negócio. Meio ambiente, sustentabilidade também são pontos que têm ganhado muita visibilidade. As pessoas, a população, a sociedade, de uma forma geral, sim, muito preocupada com a produção de alimentos, mas produção de alimentos com sustentabilidade, com qualidade, mas também com respeito, né, a todos os itens ligados ao meio ambiente. Paralelo a isso, existe uma outra coisa que também está relacionado ao teor de proteínas na alimentação da população. Então, a população também busca por alimentos que sejam mais ricos em proteínas, que é o que a gente precisa para a nossa manutenção diária, né? E existem outras coisas ligadas a outros negócios, como, por exemplo, o setor energético. Então, a produção o uso de biodiesel nos combustíveis, a maior produção de milho em alguns lugares do mundo para a produção de etanol. Então, isso também faz parte dentro desse contexto do agronegócio.
Então, olha só quando a gente afunila isso para o nosso cenário de Brasil, que é uma área continental, né? A gente tem tanto o mercado interno, quanto a nossa contribuição para o mercado interno é fantástica, é uma contribuição enorme na balança comercial, né? E a diversidade de culturas que a gente pode trabalhar e que a gente consegue explorar, considerando que a gente tem uma condição de um país especial, né? Aqui a gente tem uma condição de solo, de clima, de tecnologia que favorece muito esse desenvolvimento das culturas e até melhorar a produtividade, melhorar a qualidade de vida do produtor rural, melhorar a qualidade de vida das pessoas, da sociedade, mas das pessoas que estão interagindo também nesse segmento. Né? Então, isso são coisas que são super importantes. E como eu comentei antes, né, André? Então, eu vejo assim, a agricultura, ela tem uma dinâmica, ela é uma dinâmica nervosa, como eu costumo brincar aqui com o pessoal, mas, por outro lado, ela também traz um mar de oportunidades, de possibilidades, né? A gente consegue trabalhar, no cenário de Brasil, 2, 3 safras por ano. Então, olha que importância, olha como a gente consegue trazer, né, a importância do segmento do agronegócio, do tratamento de semente, de todo o processo que a gente precisa, que é o assunto de hoje, né, falar sobre tratamento de semente, a importância que isso tem, porque a gente também investe muito em tecnologia para proteger a genética que vem nesse material que a gente está plantando. Então, diferente do que era anos atrás, em que você fazia o tratamento ali na correria, lá no barracão, quando está chovendo, o cara corre lá e faz o tratamento de semente. Não, as empresas se profissionalizaram, as cooperativas, os multiplicadores, os distribuidores se profissionalizaram e, claro, o produtor rural, esse é o negócio dele. Então, ele também tem investido muito nisso. E ele busca também por melhoria de processo. É isso que a gente está falando. E no caso dele, especificamente, é proteção do investimento que ele está fazendo. Porque ele comprou aquela semente esperando que ela se tornasse uma planta e produzisse. Por isso que eu trago também uma coisa que a gente várias vezes comentou no ambiente do tratamento de semente, que a gente deixa de falar de tratamento de sementes no plural e a gente traz um conceito de proteção de unidade produtiva, porque cada grão, cada semente, né? O termo correto é cada semente que eu comprei naquele saco lá do distribuidor, eu espero que ele vire uma planta e produza. Para isso acontecer, tem uma série de coisas aí no meio. E aí, claro, tudo começa pela escolha do material que você vai fazer, pelo planejamento que o agricultor tem da área e, obviamente, pela proteção desse material, dessa unidade produtiva. Então, André, queria voltar com você aí. Vamos lá. Show de bola, Zig, show de bola. É isso mesmo, pegando algumas palavras-chave sua, alimentar a humanidade, genética, tratamento de semente industrial, no singular, como você falou, cada unidade é importante que seja muito bem protegida e não somente uma sacaria ou o Big Bag com a quantidade de sementes. Então, todos esses fatores são importantes para com que o nosso assunto-chave, tratamento de semente industrial, e também os nossos especialistas que estão aqui da Trince Agri. Só para passar um pouco aqui na tela e contextualizar a sequência do assunto, trazendo um pouco mais em relação a desafios e gargalos, oportunidades e demandas que nós podemos ter aí em relação ao grande objetivo aqui, que é a Trince Agri Serviços, passando a palavra aí para o Maurício e para o Bruno para falar um pouco mais a respeito. Bacana, André, bacana. Obrigado. Vou tomar um pouco da palavra aqui. O tratamento de sementes, desde que eu estou nessa área, eu tomei muito gosto por essa área, mesmo durante a faculdade, não tendo estudado tão especificamente, aí depois eu fui atrás, né, de pós-graduação e tudo mais, mas a semente é o futuro, a semente é o futuro do stand. A semente já tem embarcado a biotecnologia, embarcado o potencial produtivo do germoplasma, né?
E seria um deslize muito grande nós não investirmos no tratamento industrial, né? Um detalhe bastante importante, até retomando ali o slide que você havia colocado, a agilidade, ela está muito vinculada à janela. A janela de tratamento de sementes é uma janela curta, né? Dando exemplo aqui especificamente da soja, por exemplo. Você vai beneficiar, né, após a colheita, que vai ocorrer agora no primeiro semestre, mas vai tratar no finalzinho do segundo semestre, né, e o início no finalzinho do primeiro semestre e o início do segundo semestre, falando de ano, né, não de safra. Então, você vai ter 3 meses, 2 meses para fazer o tratamento da semente e despachar para o campo, despachar para os produtores. Então, você não pode errar, né? Daí a importância de ter estabelecido um tratamento industrial, um centro de tratamento com boa produtividade, com boa capacidade horária e talvez o mais importante, né? Operadores capacitados, né? Não adianta, fazendo uma analogia com a Fórmula 1, não adianta você colocar um carro, né, de Fórmula 1 hoje com alta tecnologia na mão de um piloto que não sabe pilotar, né? Então, hoje, o tratamento, por ser o começo de tudo, por ser crucial para a proteção da unidade, né, da unidade de semente que você vai ter produzindo lá no campo, você precisa acertar na primeira, né? Então, a parte da qualidade, você está lidando com produtos com alto valor agregado, falando de inseticida, fungicida, biológicos, tem que ter precisão na dosagem, tem que ter equipamentos com alta tecnologia, né? Você precisa ter rastreabilidade, eu preciso saber quando que o meu lote foi tratado, qual a dose de qual produto foi tratado. E trazendo aqui como ponto também crucial, né, importantíssimo, a questão da sustentabilidade. O Zig trouxe, né, a questão da sustentabilidade. Hoje, falando em produtos, a dose é menor, porque são produtos mais concentrados. Hoje tem uso em média escala, mas isso vai aumentando com o tempo, produtos biológicos. Produtos que não exercem a função de proteção diretamente, mas recobrimentos que são importantíssimos, né, para conferir características físicas, propriedades físicas para a semente tratada, para ajudar não só no processo de tratamento de sementes, mas também lá na semeadora, né, quando você precisa de fluidez, precisa de plantabilidade, né? Então, trazendo todo para esse contexto. Hoje, eu, como consultor, né, como especialista na área de tratamento industrial de sementes, eu quero levar esse conhecimento para a ponta, né? Quero levar isso para os sementeiros, para os distribuidores, para as cooperativas, para cada vez mais demonstrar essa importância do tratamento industrial e, mais do que isso, levar a produtividade para a ponta, para alimentar essa população. Tá, André? Então, quando a gente, né, resolveu convidar o Zig pela experiência que ele tem, mas nós também, né, pela experiência que nós vivenciamos lá atrás, um pilar importantíssimo que não tinha, né, no mercado, que era a prestação de serviços, né? Então, você tinha máquina já no mercado, você tinha recobrimento, produtos, mas a parte de serviços era uma parte que precisava ser desenvolvida aqui no Brasil. Para garantir que o processo durante a janela que é curta de tratamento, para garantir que os operadores tenham a capacitação necessária, para garantir que os equipamentos tenham a manutenção realizada. Então, tudo isso, todo esse contexto vem com um novo contexto agora como consultor, para a gente cada vez mais promover o tratamento industrial de sementes. Tá, André? Então, é isso que eu queria colocar aqui antes de mais nada. Legal. Show de bola, show de bola. Eu ia Bruno. acrescentar Isso aí é aqui. muito importante mesmo. Você falou, fazer analogia aí com a Fórmula 1, hoje automobilismo, né, que é um esporte extremamente preciso. Qualquer lapso de milésimo faz um piloto perder a corrida. E com certeza eu vejo que com a Trince Agri, juntamente aí na pessoa do Bruno e do Maurício, realmente estão aqui para treinar os melhores pilotos e realmente fazer
a diferença no mercado e fazendo com que o agricultor confie muito nas indústrias que hoje prestam serviço de tratamento de sementes e que, no final, a gente possa honrar toda essa produtividade para ter o alimento na mesa no Brasil e no mundo. André, e fazendo um comentário e pegando um gancho tanto do que o Zig falou quanto que o Bruno, né? Tem uma importância social muito grande. Porque se você for pensar ali o tratamento de sementes, né, de uma forma muito simples, muito genérica, aplicação, né, de um líquido, um agroquímico na semente, e aquela semente ela vai ali embaixo do solo e você não sabe o que está acontecendo ali embaixo, né? Perfeito. Então, dentro da fase ali daquele indivíduo que o Zig comentou, dentro dessa fase, dessa vida desse indivíduo, está acontecendo um monte de coisa ali que o agricultor não está vendo. E que ele espera ali que a semente, a hora que ela estiver ali, né, germinando, né, que nada ocorra e que ela consiga exercer o máximo potencial dela. Então, esse detalhe é importante do tratamento de semente, ele é importantíssimo para você garantir um bom stand, um bom arranque inicial ali. Mas o que eu queria trazer aqui, ouvindo o que o Zig falou, o que o Bruno falou, você vê o quão complexo é essa atividade. Porque dessa forma que eu falei, dessa maneira simplista, mas olha o tanto de coisa que tem. Eu fui anotando aqui, né? Então, máquina. Tem vários tipos de máquina no mercado. Tem máquina que você calibra de um jeito, tem máquina que você calibra de outro jeito, tem máquina que você usa produto sólido, tem máquina que você usa produto líquido, ou você usa os dois, né? Tem máquina que você usa balança, tem máquina que você usa um tratador contínuo e assim vai. Produtos, né? Então, o Zig comentou lá, não, produto biológico, produto agroquímico. Então, vários tipos de produtos que vão entrando no mercado também, que são diferentes. Como é que eu aplico esse produto, né? Qual é a dosagem que eu vou utilizar? Como eu agito esse produto? Como eu armazeno esse produto? Semente. Como é que essa semente ela foi beneficiada? Qual que é a característica daquela variedade? Como que ela está com relação à umidade? Antes do meu tratamento, isso influencia demais. Clima, choveu ontem ou não, está seco. Quanto que eu vou colocar de pó secante? Então, tudo isso influencia na qualidade do tratamento que eu vou fazer, fora os outros pontos que foi levantado. E aí, a gente está num país continental. E tem muita diferença de tipo de educação que uma pessoa de uma determinada região ela teve com outra, e como você transmite essa informação com relação à qualidade, com relação a equipamento, com relação à semente, né? Então, tudo isso gera uma importância muito grande e um propósito muito legal que a gente tem, que é de levar esse conhecimento para a ponta e para garantir que toda aquela semente que foi tratada, ela vai exercer o máximo potencial dela. Então, é nisso que a gente acredita muito, atrelar a tecnologia ao conhecimento e às pessoas. É nisso que a gente quer trabalhar. Exatamente, Maurício. Você falou, e eu fui refletindo aí sobre suas palavras, a questão da cultura de cada região, né? E a pessoa que está lá na linha de frente, ela tem que saber o tão quão ela é importante, porque não é simplesmente a semente passar por dentro da máquina e cair na outra bica, né? Ela tem que sair perfeita, precisa, Uhum, indivíduo uhum. a indivíduo, sabendo que o agricultor investe muito dinheiro para produzir muito, honrar seus compromissos e produzir alimentos. Então é tudo isso que a gente vê aí que são importantes. Deixa eu até agregar um comentário aqui, André, que eu acho que se a gente fizer uma reflexão e se eu pudesse resumir isso aqui, nós estamos falando de uma palavra que talvez seja difícil, né, que é a profissionalização.
né? Mas isso é super importante trazer nesse contexto, porque hoje o agricultor, né, o empresário rural, não tem mais espaço para amadorismo. Como a gente está falando, né? O investimento que é feito em semente, o investimento que é feito nos produtos, né? Que ele vai usar, nos defensivos agrícolas, como ele vai fazer esse tratamento de semente, isso é super importante, porque é isso que vai trazer o retorno para ele. Então, de novo, não existe mais espaço para o amadorismo. Você precisa atuar dentro do segmento, o agricultor tem que tomar muitas decisões durante o ciclo, né? E tem coisas que talvez não faça muito sentido você investir uma energia no que você não sabe, ou você fazer daquela forma que era feita anos atrás. Não, cara, precisa ser profissional. Aquilo que eu sei, eu faço, eu executo com qualidade. O que eu não sei, eu vou buscar o profissionalismo, ou de uma empresa, ou da prestação de serviço, ou dos profissionais que atuam nessa área, para que eu consiga extrair o melhor potencial produtivo. Acho que essa é a mensagem que eu também queria trazer e pôr aqui para reflexão, sabe? Perfeito, Zig. E só complementando o que você falou, às vezes as empresas ela não tem essa mão de obra para tocar isso, né? Ou até tem, mas essa mão de obra está focada em outro aspecto, a venda, a marketing e assim por diante, né? E aí surgiu essa necessidade de ter essa empresa no mercado até para ofertar isso, né? Porque às vezes você não consegue parar o que você está fazendo e fazer um atendimento a campo, né? E hoje, através dessa prestação de serviço, a gente consegue chegar lá. Perfeito, perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta aí para o Bruno e para o Maurício. Região de atuação, como é que vocês estão fazendo? Como é que normalmente vocês têm feito aí alguns agendamentos aí com o pessoal? Como é que funciona mais ou menos assim o dia a dia aí para quem está nos assistindo também procurar vocês, né? Bom, então a gente tem uma página na internet, temos o endereço no LinkedIn, no Instagram. Eu e o Bruno, a gente fica aqui no estado de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, e o que dá um acesso a todas as partes do Brasil, né? Então, hoje a gente consegue acessar rapidamente aí sementeiros, cooperativas, indústrias que trabalham com sementes. Show de bola. Mais alguma consideração, meus amigos? Estamos já indo para os minutos finais. Eu acho que aqui caberia só deixar a bola pingando para quem estiver assistindo, né? Interagir, fazer pergunta, estudar, dar uma olhadinha, né? Se inteirar um pouquinho, né? Quem é profissional da área pode entrar com perguntas talvez mais profissionais, mais técnicas. Quem não é, por curiosidade, dá uma olhadinha também, é importante, né? Como eu mencionei antes, até em alguns dados, né? A agricultura tem uma importância muito grande na vida de todo mundo, né? Então é legal você conhecer um pouquinho disso que te afeta aí também e que contribui tanto para a nossa vida, né? Justamente, Zig, justamente. Então sigam aí os canais da Triciagri, sigam também os canais da Angonese Agro Insights e com certeza compartilhem, comentem, se inscrevam no canal se for no YouTube, ative o sininho de notificação. Isso aqui é importante para que a gente possa trazer os melhores conteúdos para vocês que estão nos assistindo e que a gente possa estar contribuindo no dia a dia e também aprendendo juntamente com vocês. Ao mesmo tempo, dando continuidade aqui, nós temos ainda mais algumas mensagens finais e chega o nosso momento, passar a palavra agora para o Zig, falar um pouco mais do que o Zig também tem feito para realmente trazer conhecimento no dia a dia, com toda a sua vasta experiência de mercado, como foi tratado já no início aqui da nossa transmissão. Legal. André, mais uma vez, super obrigado pela oportunidade de participar desse bate-papo. Mencionei no início, eu sou agrônomo, eu sou apaixonado pelo que eu faço desde sempre, né? Fui atrás, me especializei, procurei informações e tal, e ao longo desses quase 30 anos como profissional atuando na área, esse também era um dos desejos, né?
Então, como é que eu poderia compartilhar um pouco dessas informações, do que eu aprendi, do que eu estudei, enfim, do meu dia a dia, né? Tanto nas empresas como fora, vivendo coisas no ambiente familiar e perguntas e outras oportunidades que eu tive também de participar de palestras e apresentações. Então, eu escrevi, né, o primeiro livro, né, que é o Agro para Todos, Conectando Pessoas e Ideias. Ele é um livro que ele traz um contexto... Os dois são livros com linguagem bastante simples, né, que as pessoas podem ler, vão entender com facilidade o que está ali, mas no primeiro trazendo um pouquinho dessa história, né, de como funciona a agricultura, um pouquinho dos cenários de evolução, de tecnologia, de inovação, um pouquinho da minha visão de futuro e, claro, né, experiências que eu vivi aqui também. E o segundo livro que eu lancei é esse que está aqui, Propondo Valor e Colhendo Transformações. Ele traz um pouquinho mais da minha atividade no ambiente de marketing, então das experiências que eu tive, participando, por exemplo, como a gente teve o bate-papo hoje, de tratamento industrial de sementes, mas trazendo um pouquinho mais de como a proposta de valor afeta o seu dia a dia. Então, não é uma coisa estritamente para o segmento agrícola, né? Ele traz também reflexões que você pode utilizar em decisões do seu dia a dia e por que que isso é importante. Então, decisões que você toma. Eu preciso de alguma coisa. Por quê? E quando eu defino por quê, por que eu escolho A, B ou C, né? Então, o que que me leva a isso? Então, isso também traz um pouco das reflexões, eu estimulo um pouco dessas reflexões no livro, para que as pessoas também possam interagir e, dentro da sua realidade, também entender como a proposta de valor é importante e como ela afeta o seu dia a dia. Então, mais uma vez, super obrigado pela oportunidade de divulgar esses dois livros aqui e, claro, né, de como profissional da área agrícola, como engenheiro agrônomo, de poder trazer também um pouquinho dessa experiência aqui com vocês no grupo. Muito obrigado, viu, André? Show de bola, Zig. Show de bola. Muito bom. Isso aqui é o que realmente faz a diferença no dia a dia. Quando a gente ganha um nível de experiência, poder estar compartilhando isso com outras pessoas e com que esse conhecimento se perdure, esse conhecimento vai se evoluindo aí no dia a dia também. E nós quase chegando na reta final do nosso podcast, falando um pouco mais também do que temos para ofertar, que são dentro desse link aqui, reserva.inc/Angonese Agro Insights, as camisetas que estão dentro do site do Reserva Inc., onde cada um pode entrar lá, escolher a cor, o tamanho, seja modelo feminino ou masculino, para fazer com que a gente possa levar a marca Angonese Agro Insights para realmente fazer a diferença no dia a dia do agronegócio. Meus amigos, Trícia Agri, Maurício e Bruno, muito obrigado. Zig, muito obrigado. E vocês tenham sucesso, prosperidade no seu dia a dia, que a Trícia Agri prospere muito, com certeza muito trabalho terão já nos próximos tratamentos de sementes aí, porque a gente sabe que o mundo é dinâmico e a safra tem começado num período bem anterior no tratamento de sementes, antes mesmo do plantio, então tem que estar muito arquitetado, muito bem organizado. Zig, muito obrigado também. Tenha sucesso, prosperidade, que consiga ter aí uma boa adesão em relação aos seus livros e com certeza quem já escreveu 2 livros, muitos mais livros estará escrevendo aí na sequência. Estão em construção. Muito obrigado. Oi? Eles estão em construção já. Estão em construção, isso eu tenho certeza. Novidade, daqui a pouco tem novidade. Show de bola. Muito obrigado. Valeu. Nosso podcast Angonese Agro Insights, onde nós, com certeza, traremos mais conteúdos na sequência. Nos acompanhe nas plataformas LinkedIn, WhatsApp, YouTube e também no Instagram.